Em 13 de novembro de 354 d.C., Aurelius Agostinho nasceu no país de Numídia, na cidade de Tagaste, África. Seu pai era pagão e sua mãe católica. Com 11 anos, começou a educação básica e aos 16 anos recebeu a educação liberal que abriu portas para o magistério. Para isso, um amigo do seu pai, Romaniano, o ajudou a ir a Cartago para completar os estudos superiores. Mas ele detestava a língua grega e costumava faltar algumas aulas. Ele era um mau aluno e levava muitas surras. Gostava de ler na língua materna e constituiu sua cultura essencialmente latina. Aos 19 anos, seu conhecimento foi impulsionado pelo Diálogo Hortensius, de Cícero, um elogio à filosofia. Era um livro escrito para animar as pessoas e abraçar a carreira filosófica, e que se propunha aos estudantes, tanto por sua forma literária como pela proposta para o leitor. Agostinho ficou maravilhado pelo livro, que despertou sua vocação pela busca da verdade. O livro de Cícero apresentava 3 pontos essenciais: a renúncia a riquezas, as renúncias às honras e a renúncia ao matrimônio, pois estando casado não poderia viver a prática da filosofia. Uma vez que os assume, Santo Agostinho tenta buscar na Sagrada Escritura o que Cícero não lhe oferecia. É então que se desmorona sua primeira busca pela palavra de Deus, da qual ele se sente profundamente frustrado. Para Agostinho, a fonte principal de todo o ensino era a revelação e a autoridade suprema de Cristo. Mas também ele estava ansioso para saber o que podia ser atingido a partir da razão natural, estudando filosofia. Alguns pesquisadores dizem que Santo Agostinho, em um certo momento, rejeitou as escrituras, porque literalmente pareciam-lhe indignas. Sem dúvida se podia dar outra série de razões de maior peso. Por exemplo, a genealogia de Cristo no Evangelho de Mateus. Ele encontra em seu conteúdo contradições consideradas graves, sobretudo ao ser comparado com outra genealogia de Cristo no Evangelho de Lucas. Foi nessa época, então, que Santo Agostinho abraçou a religião maniqueísta. O maniqueísmo é uma filosofia religiosa sincrética e dualística, fundada e propagada por Maniqueu, filósofo cristão do século III, que divide o mundo simplesmente entre bom, ou Deus, e mal, ou diabo. Agostinho não rejeita as escrituras por seu estilo literário, mas porque a cada passo encontrava mistérios e presumidas contradições, o que não se podia aceitar num caminho para a verdade. Se Agostinho, pouco depois, volta a tomar as escrituras de forma racional, dando a Cristo uma máxima autoridade, é porque os maniqueístas, com sua propaganda, lhe fazem aproximar-se delas a partir de um outro ponto de vista. Agostinho leu um dos textos típicos apresentados pelos maniqueístas para mostrar as contradições dos católicos. Cícero e Hortênsius, por exemplo, por sua vez, não satisfazem a sua ânsia de encontrar a verdade em Cristo. A partir daí, os maniqueístas o atraíram plenamente. Por volta dos seus 20 anos, ele se casou com a sua amada, embora os padrões da época não permitissem. Em 372 d.C., tem um filho e o chama de Adeodato, que faleceu na adolescência. Seu pai faleceu antes que Agostinho tivesse 20 anos, e ele teve que assumir a responsabilidade de 2 famílias. Então, em Tagaste, onde ele nasceu, que fica no país de Numídia, ele abriu uma escola. Porém, logo voltou para Cartago, onde ocupou o cargo de professor na cadeira municipal de retórica. Seus alunos não se interessavam muito pelas aulas, pois a maioria fazia os cursos por obrigações familiares e sociais.
Enquanto ele pôde, continuou a dedicar-se à filosofia, embora prejudicado pelo descontentamento da língua grega. Ele então leu Categorias de Aristóteles em tradução latina. No ano de 383 d.C., mudou-se para Roma na esperança de que os alunos fossem mais tranquilos. Também foi informado de que teria mais lucro e consideração em Roma. Porém, não ficou muito tempo em Roma, e no ano seguinte mudou-se para Milão. De manhã, se dedicava aos cursos e à tarde percorria as antecâmaras ministeriais, a maneira correta de subir na vida. Porém, não se importava tanto com a sua vida social. Ele estava imerso em questões intelectuais e existenciais. Ele havia abandonado o maniqueísmo e frequentava a academia platônica, que estava com uma linha distante de seu criador, mas voltada com um ceticismo e um ecletismo não muito consistentes. Ele conheceu então os discípulos de Plotino, adeptos ao platonismo e a sua versão mística. O neoplatonismo seria a ponte para o grande passo da vida de Agostinho, pois constituía para os católicos milaneses a filosofia por excelência, a melhor formulação de verdade racionalmente estabelecida. O neoplatonismo era visto como capaz de auxiliar a fé cristã a tomar consciência da própria estrutura interna e defender-se com argumentos racionais, ou seja, eram verdades absolutas do cristianismo embasados no neoplatonismo. Em 386 d.C., aos 32 anos, Santo Agostinho debateu sem dúvidas e angústias existenciais, até que um dia qualquer, de agosto, nos jardins de sua residência, houve uma voz de uma criança cantando: "Toma e lê, toma e lê". Procurou a origem da voz do canto, mas encontrou apenas um livro. Abrindo-o aleatoriamente, leu. Aquilo fez algum sentido para si, e uma luz inundou-lhe o coração e as suas incertezas foram dissipadas. Ele correu e contou para sua mãe, que exaltou e agradeceu ao Senhor, uma vez que vinha tentando converter seu filho durante a vida toda. A partir de então, Agostinho resolveu desligar-se da sua vida mundana. Em seguida, ele buscou o batismo na Páscoa, como era de costume na igreja, pois era essencial para a santificação da alma. Quando ele estava de volta em Targaste, a cidade onde ele nasceu, ele congregou os amigos mais fiéis e organizou uma comunidade monástica. Na comunidade, pretendia passar o resto da vida em recolhimento, desenvolvendo a vocação religiosa e fundamentando racionalmente a sua fé. Mas em 391, uma coisa diferente aconteceu. Na igreja de Hipona, o bispo da região, o bispo Valério, propôs que os fiéis escolhessem um coadjutor para as funções de sacerdote, especialmente para o ministério da pregação. Então o povo escolheu Agostinho. Embora a princípio não gostasse da ideia, entendeu por considerar um chamado divino. A partir de então, não pôde mais dedicar-se à meditação teológica como desejara. Passou mais de 40 anos ligado à igreja de Hipona, onde foi desde presbítero até bispo, e pôde ter contato com o povo, além de conhecer suas práticas religiosas. Agostinho se prestou a diversos serviços, e suas responsabilidades iam desde a luta para com os pobres até a administração do patrimônio da igreja. Entre as principais obras estão Contra os Acadêmicos, Solilóquios, Do Livre-Arbítrio, Registro, Confissões, Espírito e Letra, A Cidade de Deus e as Retratações. As obras consistiram em polêmicas, pois enfrentavam diversos grupos, como pagãos, astrólogos, judeus, maniqueus, entre outros. Conforme envelhecia, Agostinho foi diminuindo suas ocupações
e passando a dedicar-se ao trabalho de escrever e de organizar os escritos. Quando Hipona é invadida e incendiada pelos bárbaros em 429, Agostinho adoece. Viria a falecer pouco tempo depois, no dia 23 de agosto de 430. Santo Agostinho foi o mais influente pensador ocidental dos primeiros séculos da Idade Média. A ele se descreveu a criação de uma filosofia que pela primeira vez deu suporte racional ao cristianismo. Com o pensamento de Santo Agostinho, a crença ganha substância doutrinária para orientar a educação numa época em que a cultura helenística, baseada no pensamento grego, havia entrado em decadência e a nova religião conquistava cada vez mais seguidores, mesmo se fundamentando quase que exclusivamente na fé e na difusão espontânea. À medida que a Igreja ia se tornando a instituição mais poderosa do Ocidente, a filosofia de Santo Agostinho definia a cultura do seu tempo.